Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero dar a paz do Senhor Jesus. Todos vocês estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, que tem nos acompanhado nas redes sociais e mídias sociais. Estamos aí com um trabalho muito sério, mostrando a verdade da Bíblia, como Deus quer falar. Glórias a Deus. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tudo que o ser humano precisa saber está escrito aqui. E não precisamos buscar em nenhuma outra fonte ou lugar a não ser nas Escrituras Sagradas. O ser humano em si, ele tem que procurar entender. E o pensamento é esse: o porquê eu nasci? O que eu estou fazendo ainda aqui neste mundo? E para onde eu vou após partir dessa vida para outra? Para muita gente e para muitos pensadores, morreu, acabou. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, principalmente lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está ordenado morrer uma vez só. E depois disso, o juízo. Engana-se o ser humano, que morreu, acabou. O tempo vai andando. O tempo não para. O tempo vai andando. E no andar do tempo, começa a vir a velhice. Muitas coisas no nosso corpo que tinha como resistência já não tem mais. E depois disso, a morte e o juízo. Por isso que eu tenho que buscar na Bíblia Sagrada aquilo que Deus ainda quer comigo neste mundo. Ninguém nasce aqui em vão. Ninguém, nenhum ser humano nasce nessa vida em vão. Se você nasceu, se você existiu nesse mundo e ainda existe nesse mundo, foi e é a permissão de Deus. Por isso que você precisa ler a Bíblia para você compreender o que Deus ainda quer com você aqui embaixo. Reflita muito bem, meu amigo e minha amiga. Se você morrer hoje e Deus te perguntar o porquê que eu vou deixar você entrar no céu, qual seria a tua resposta? Fui um homem bom? Fui uma mulher boa? Ajudei os pobres e necessitados? Seria a tua resposta essa? Porque até para os operadores de milagres que estão na igreja, a Bíblia diz que muitos vão tentar se justificar diante de Deus e não vão conseguir entrar. E um detalhe importantíssimo que eu vou falar aqui agora. Não se toca mais nesse assunto, mas na Bíblia diz do Gênesis até o Apocalipse. Se você não se salvar, está escrito assim mesmo na Bíblia, se você não se salvar, você vai queimar no fogo do inferno. E Jesus, quando ele vem ao mundo, ele fala sobre isso, meu amigo e minha amiga. Jesus, ele conta essa história que é real e é fato. Satanás e os demônios estão operando no mundo com toda a força possível para levar o maior número de pessoas ao inferno e depois do inferno, lago de fogo e enxofre. Por isso, meu amigo e minha amiga, você precisa se despertar enquanto é tempo. Você precisa se despertar enquanto é tempo. Porque a nossa vida, nessa vida, vai acabar. Vai acabar. Quer ver uma coisa?
Como é que a nossa vida nessa vida é muito pouca. Ó, meu pai morreu, já se foi. Meu avô morreu, já se foi. Minha avó morreu, já se foi. Alguns tios e tias minhas morreram, se foram. Parentes próximos se foram. Daqui a pouquinho é eu e você. Daqui a pouquinho é eu e você. É eu e você. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua alma? Às vezes a pessoa granjeia tantas coisas. Granjeia aqui, granjeia ali. Quanto mais tem, mais quer. Mas se esquece que não vai levar nada na eternidade. Aí a Bíblia relata que diz que adiantou você ganhar tudo, ganhar o mundo inteiro, e não salvou a tua alma. Quando a alma se desprender do corpo, ela tem destino, um destino. E qual é o destino? Se você for salvo, você vai ao paraíso. Se você for perdido, você vai descer ao inferno. Isso está bem relatado aqui. Lá no meu canal no YouTube, eu tenho me esforçado ao máximo, irmão, para pregar a palavra e mostrar a Bíblia como a Bíblia é. São diversas pregações que tem lá, com diversos temas diferenciados um do outro, mostrando a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, contando o contexto histórico, mostrando que homens e mulheres do tempo passado enfrentaram a adversidade. Os que se salvaram foram os que perseveraram, e os que não se salvaram foram os que desistiram. A salvação é algo mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Por isso você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Olha que nós estamos vivendo agora, nesses dias atuais, homens malignos, com mentes malignas, dizendo que não se precisa mais da Escritura, que a Bíblia precisa ser refeita e que Jesus errou. Essas pessoas estão guiadas por Satanás e os demônios para te iludir, para te enganar, para você não conhecer a verdade. Entendeu? Eu me converti, irmão, num tempo bom. Eu me converti em 1997. Em 1997, os pastores pregavam a Bíblia 100%. Os pastores não ficavam em cima do muro e nem pensando no que ia falar. Deus revelava, eles falavam, independente de quem iria aceitar ou não. A pregação do Evangelho, ela é assim. É você pregar o que está escrito, independente se a pessoa vai aceitar ou não. Mas o importante é você fazer a sua parte. Glórias a Deus. Aí vamos ler aqui um trecho na Bíblia Sagrada, onde muita gente diz assim, que não se deve falar o que está escrito, porque se espanta o pecador. Mas vamos ver se é isso que a Bíblia diz? Vamos ver? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Olha só o que é a ordenança de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Preste atenção naquilo que Deus quer falar com a tua vida aqui hoje. Glórias a Deus. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a palavra de Deus é o alimento da nossa alma. A nossa alma se alimenta da palavra de Deus. Por isso que tem muita gente frustrado, deprimido, querendo cometer loucura, porque não busca o refúgio e a resposta na palavra de Deus. Busca em A, em B, em C, pessoas humanas como ela, que vai morrer a qualquer momento. Mas se você buscar na palavra de Deus, você vai ter a resposta que você precisa. Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Olha o que diz. E eu, João, que sou vosso irmão e companheiro
na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreva num livro, e envie 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. É ordem de Deus falar na igreja o que está escrito na Bíblia. E como é que muitos dizem que nem tudo é o que está escrito? Como é que muitos dizem que não se precisa falar o que está na Bíblia? Irmãos, irmãs, se o teu pastor não quer te ensinar o que está na Bíblia, busque você o conhecimento. Sabe por quê? Porque muitos não querem mais ensinar o que está na Bíblia. Não fique esperando chegar à escola dominical, ou não fique esperando entrar num curso de teologia ou terminar o curso de teologia para você conhecer o que está na Bíblia. Leia a Bíblia, a palavra de Deus, se for possível, 24 horas por dia. Porque é o que está lá em Salmos 1 que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, alegria na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glórias a Deus. Isso já é um mandamento, isso já é uma ordenança. E Jesus, quando ele inicia o seu ministério, uma de suas frases que muito me chamou a atenção, sabe qual foi? Olha o que Jesus falou: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam e afirmam de Jesus Cristo. O que nós estamos vendo hoje, vivenciando e vivendo, são pessoas que não têm mais compromisso com o reino dos céus, mas têm compromisso só com o seu próprio ventre. Estão preocupados com si próprio e não com a salvação do ser humano. E você precisa ter o discernimento. Como a Bíblia diz, discernir os espíritos. Nós estamos nos últimos dias, meus irmãos. Nós estamos nos últimos dias da igreja de Jesus. A qualquer momento, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Aonde está a tua mente? Aonde está o teu coração? O que você está vendo? O que você anda falando? O que você está ouvindo? O que você está pensando? O que está no seu coração? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Veja o caos que está no mundo. São milhares de demônios nos 4 cantos da terra, promovendo esse caos que está no mundo. Por quê? A Bíblia diz que o diabo já sabe que já resta pouco tempo para o inferno. Então o que eles vão fazer? Iludir, mentir, enganar, persuadir o maior número de seres humanos para os levar ao inferno. Já viu aquelas pessoas que conseguem se levantar contra você ou contra a sua vida, mas não conseguem encarar Satanás e os demônios? Não conseguem pregar contra a obra das trevas? Daí você já tem o discernimento. Daí você já tem o discernimento. Por isso você tem que entender, meu amigo e minha amiga, que o que vai conduzir a tua vida espiritual e o que vai definir a tua moradia no reino dos céus é você ter a certeza e convicção no que está escrito e seguir o que Jesus mandou, não o que o homem anda te mandando. Você entendeu? Porque tem muitos aí que dizem que a Bíblia tem que ser refeita. Tem muitos aí que dizem que Jesus falhou e Jesus errou. Essas pessoas que dizem isso estão trabalhando para Satanás e os demônios. Não tenha dúvida! A Bíblia Sagrada é o alimento da alma. E outra que eu vou falar. Esta Bíblia não é da terra, é do céu. Deus enviou Jesus ao mundo
para nos mostrar verdades e realidades no mundo espiritual que você não conhecia. E agora você passa a conhecer através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus você sabe quem é Satanás e os demônios. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas tem tipos de pessoa que você tem que se afastar. Porque a Bíblia diz o quê? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que lá no livro de Salmos 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia, de noite, de tarde, de madrugada. Meu irmão e minha irmã, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. É melhor você andar sozinho do que mal acompanhado. E outra, a tua espiritualidade não se define no que as pessoas acham ou pensam a teu respeito. A tua espiritualidade se define com a convicção que você crê na Bíblia e com a convicção que Jesus é o teu Salvador. Nem placa de igreja pode definir a tua espiritualidade diante de Deus. Eu sempre ensino isso aqui, irmão. Se apegue à Bíblia, se apegue a Jesus, mas não se apegue à placa da tua igreja. Não se apegue a homens. Eu ainda estou vivo espiritualmente, irmão, porque eu sou apegado à palavra. Eu sou apegado a Jesus. Quando a pessoa diz para mim assim: você não tem condição de pregar, eu pego a Bíblia e dou na mão da pessoa. Então você vai pregar no meu lugar. Você vai assumir o ministério que Deus me deu. Ah, isso não é para mim. Aí você tem o discernimento que demônios estão usando essas pessoas. Que Satanás está usando essas pessoas. Porque tem aquele que não faz e quer parar aquele que está fazendo. Toda pessoa, irmão, pode ser homem ou mulher, que estiver fofocando a teu respeito, pode ter certeza, está trabalhando para Satanás e os demônios. Se for homem, é falta de ocupação, vai caçar um trabalho. Se for mulher, é falta de arrumar a casa, vai arrumar a casa, vai lavar a louça. Agora, você que conhece o chamado de Deus não pode parar com comentários alheios. E não pode dar confiança para quem está falando de você. Você tem que dar confiança para a voz de Deus, não para a voz de homens ou para a voz de demônios. Porque lendo a Bíblia eu compreendi, tem 3 tipos de voz nesse mundo: a voz de Deus, a voz do diabo e a voz de homens. Se você ouvir voz de homens e voz do diabo, a tua vida acabou, teu ministério acabou. Você tem que ouvir o que Deus fala a teu respeito. Você tem que ouvir o que a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, aperfeiçoando, aperfeiçoando, até ser dia perfeito. Agora tem pessoas que se conformam. Ah, eu vou parar. Eles estão certos, velho. Agora é eles que são teu salvador? É eles que morreram por você na cruz? E por isso você não faz mais a obra de Deus? Irmãos, irmãs, só tem uma pessoa que me para nesse mundo de fazer a obra de Deus: Jesus Cristo. O restante para mim é obra do diabo que está tentando me combater. O restante para mim é usado pelos demônios. Glórias a Deus, porque eu procuro me orientar no que a Bíblia diz. Veja a história do sumo sacerdote Zacarias. O diabo foi lá em cima. Ó Deus, Zacarias, o sacerdote, não tem condição de pregar. Eu quero ele. Aí Deus olhou para o sacerdote Zacarias. Satã, realmente meu servo deu uma escorregada. Mas olha só o que eu faço, diabo. Olha só. Deus soprou na direção de Zacarias e purificou Zacarias. E aí Deus falou assim para o diabo: por isso que você não pode ficar dando certo tipo de confiança para certas pessoas ou para a voz demoníaca. Olha o que Deus falou para o diabo: olha, Satanás, este para mim é um tição tirado do fogo e só eu posso parar. E repreendeu o demônio. E o diabo ficou sem graça e foi embora.
A mesma coisa aconteceu no Novo Testamento. O diabo pediu a vida de Pedro. O diabo foi lá em cima, ó, Criador. Jesus tem 12 discípulos. Jesus tem 12 discípulos. Eu só quero um. Aí Deus olhou para a cara do diabo. Quem tu quer, Satã? Eu quero Pedro. Eu quero dar um sacode de Pedro. Aí Deus olhou. Por que você não pediu a Jesus? Hein, o diabo? Por que você não pediu a Jesus? Jesus não vai me dar, Criador. Ele me bateu 40 dias no deserto. E depois me botou para correr. Quero pedir a você. Nunca te pedi nada assim tão pessoalmente. Eu quero Pedro. Aí sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez, o dono do universo? Porque você não é dono de nada. Quem é dono de tudo e dono do universo é Deus. Deus fez assim com o diabo. Satanás, sai daqui da porta do reino dos céus. E pegou o dedo mindinho. O dedo mindinho, está na Bíblia, hein? O dedo mindinho e deu um peteleco no diabo. O diabo desceu do céu e explodiu lá no inferno. E tudo isso está revelado na Bíblia. Você não lê a Bíblia, por isso que você não sabe. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus para compreender essas coisas no mundo espiritual. Tempos depois, essa história que eu te contei aqui agora, Jesus revela essa história para Pedro. Pedro, tenho algo para te dizer antes de ir embora para o céu. O que foi, meu Senhor? O que foi, meu mestre? Eis que Satanás pediu para te ser andar. E eu roguei o Pai por ti. Tá compreendendo aí? E o peteleco, irmão? Onde o irmão achou o peteleco? Peteleco? Tá lá na hora que os escribas fariseus começam a acusar Jesus. Porque tem um monte de gente assim, não compreende nada de igreja, do mundo espiritual e quer acusar os outros. Vai se converter primeiro para depois você entrar no mesmo nível espiritual que nós estamos. Glórias a Deus. Vamos lá. Jesus estava operando pelo poder de Deus. Aí os escribas e fariseus acusam Jesus dizendo que Jesus estava operando pelo poder do demônio. Olha a resposta que Jesus deu. Se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, ó o peteleco aí, ó o peteleco aí, ó, o capeta desceu do céu, explodiu lá no inferno. Quando o capeta explode lá no inferno, veio o demônio, patrão, o que aconteceu, patrão? Só caiu tão explosivo aqui no inferno. Aí o diabo lá no inferno fala para os demônios, foi o dedo de Deus, foi o mindinho, tá? O dedo de Deus me deu um peteleco, eu desci as partes mais baixas. Aí Jesus depois revela isso. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de meu irmão. Eu não comecei agora. Eu estou na igreja desde 1997. Por isso que eu não dou confiança para quem está sendo usado pelo diabo. Já viu aquelas pessoas que parece que fica na esquina assim? Vou vigiar a vida dele. Vou vigiar a vida dela. Sabe o que é isso? É demônio. São espíritos das trevas. E tem outros que são ouvidos de mercador. Ainda para ouvir ainda. É mesmo? Você viu? Você ouviu? A Bíblia diz, sairão contra ti por um caminho. E vão ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de ti. Existem algumas pessoas que me ajudam, irmão. Existem algumas pessoas que me ajudam. Só que nem todas eu posso falar aqui, nem dar o nome, porque as pessoas me pediram para não falar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Tem alguns parentes meus que comparecem também aqui. Glórias a Deus. Tenho apoiado o cantor Severino, que em breve vai se levantar como um grande cantor. Você já viu alguns trabalhos dele aí cantando. Entre outros parentes que eu estou levantando como cantores e pregadores. E Deus está fazendo a obra. Em breve eu vou levar um tio meu para dar um testemunho lá na igreja. Já conversei com ele, já está tudo certo. A minha vida é assim, irmão. Apoiar, levantar e enviar. Jesus me levantou para isso. Por isso que eu não sou apegado à religiosidade e nem templos feitos por mão de homens.
Eu apoio congregações, mas se sair fora da palavra, se sair fora daquilo que está escrito, não tem mais meu apoio. Essa história que nem tudo é o que está escrito, foi o diabo que criou isso. Isso está na Bíblia satânica. Você nunca ouviu falar na Bíblia do diabo, não? Joga aí na internet e pesquisa aí, Bíblia satânica. E você vai ver. Existem muitas igrejas evangélicas hoje que parece mais a igreja do diabo do que a igreja de Jesus. E eu não estou inventando aqui o que eu estou falando não, tá? Porque a igreja do diabo já existe. A igreja do diabo está se espalhando por aí. Infelizmente, as nossas igrejas, as igrejas evangélicas, muitos delas perderam o rumo, perderam a direção, por não ensinar mais a Bíblia como a Bíblia é. E outra, tem muitos pregadores que parecem mais produtores de colmeia. Tá ali, ó, só produzindo colmeia para criar mel. É só mel, 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 mel. Ao invés de ter marimbondo, ali só tem abelha. Você precisa pregar mais a verdade. Você precisa anunciar mais o que está escrito. Porque a Bíblia não mudou. São as pessoas que estão distorcendo. A palavra de Deus é a mesma. Jesus falou. Ele falou assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar. Tudo que está escrito aqui, ele não vai alterar. Vai se cumprir. Você pode ver que o Apocalipse 13 de Apocalipse já está quase se cumprindo ao pé da letra, irmão. Já há anúncios nesse mundo para tirar o dinheiro de circulação, o papel e a moeda. E só tem uma passagem da Bíblia que fala sobre isso, profeticamente. O livro do Apocalipse 13. Onde só poderão comprar e vender tendo a marca da besta, irmão. Jesus está voltando. E isso precisa ser anunciado na igreja, conforme que eu li aqui no Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 11. O caos que está se desenrolando no mundo, irmão. E a perseguição que está voltando de novo contra a igreja. Isso aí são hostes demoníacas, demônios do inferno. Porque o tempo já está próximo. Jesus já está voltando. Irmãos, irmãs, vou falar um negócio aqui, sinceridade. Igreja que não tem Bíblia é sinagoga de Satanás. Eu preguei isso esses dias, está lá no meu canal no YouTube. O tema da mensagem é congregação, a sinagoga de Satanás. Porque hoje, muitas igrejas hoje estão sendo dominadas por Satanás e os demônios. Criaram tanto departamento. Irmão, eles foram criando e cada vez inventando cada vez mais. Aí daqui a pouco começaram a criar coreografia. E na hora da pregação, o pregador vai... Olha a desculpa dele. O pregador vai nos perdoar, são 10 para as 9, 5 para 9. No outro dia, tem muita gente aqui que trabalha, tem que trabalhar. Outros aqui gostam de ver o Fantástico. Então nós temos que terminar o culto 9 horas. Termina o culto e não tem mais pregação. Tem igreja que não tem mais Bíblia, não tem mais pregação. Porque o diabo e os demônios estão dominando aquela igreja. Isso foi programado para isso, para esse tempo. O diabo vem trabalhando no sapatinho de lã dentro das congregações. E eu não estou mentindo, tá? Porque isso está na Bíblia, em muitas passagens provando isso. O ministério de Jesus, quando ele inicia indo para dentro das igrejas, expulsando os demônios. Jesus fez essa obra, mas infelizmente, o diabo, vendo que não podia vencer a igreja, como não tem como vencer, vamos se juntar a eles. O diabo minou a espiritualidade da igreja e voltou de novo para dentro das igrejas.
Por isso que você vê hoje a pregação muito amorosa. Eita, venha como está e fique como quiser ficar. Você não vê mais pregação de juízo. Você não vê mais pregação contra o inferno, contra Satanás, contra os demônios. Você não vê mais pregação contra todo tipo de pecado que a Bíblia mostra. Você vê pastores até pulando versículo. Quando fala de pecado, pula o versículo. Quando fala de demônio, pula o versículo. Por quê? Os demônios voltaram para dentro de muitas igrejas. Satanás está no altar. Não, irmão, o pastor está lá. E quem falou que o pastor não pode ser usado pelo demônio? Por isso que a Bíblia diz: ensina os espíritos. Que muitos já estão até assim. Nem tudo é o que está escrito. Deus só quer o coração, meus membros, minha membrezinha, minhas ovelhas. Pastor que é igual a ovelha dele, minhas ovelhas. Deus só quer o coração. Cuidado com esses pregadores apocalípticos. Eles são fanáticos, são malucos, estão desequilibrados. E o mais desequilibrado é aquele que está no altar, distorcendo a Bíblia, falando que nem tudo é o que está escrito. Irmão, eu não quero estar na pele deles. Não quero. Eu não quero estar na pele de muitos pastores. Não quero quando chegar no juízo final, porque acho que a vida é só para essa vida. Morreu, acabou. Quero saber onde é que está escrito aqui que morreu, acabou. Eu não quero estar na pele deles quando chegar lá em cima e Deus fazer assim, ó. Cadê a minha palavra? Cadê a minha palavra? As almas foram pro inferno por tua causa. As almas estão queimando no inferno. Cadê a minha palavra? Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Ai, eu não sabia, Criador. Me falaram que era para falar que Deus só queria o coração. Existem muitos pastores que pensam que não vai prestar conta a Deus. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Que cada um de nós vai prestar conta a Deus daquilo que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. Por isso que eu continuo fazendo a minha parte. Eu continuo fazendo a minha parte porque eu sei na minha consciência, aquilo que eu entendo da Bíblia, que todos nós, não só eu, você também. Não só eu, você também. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Tá? Cristão e não cristão. Todos vão prestar conta. Os cristãos, os feiticeiros, os católicos, os cristãos das seitas, todos vão prestar conta diante de Deus. Por isso que você precisa ler a Bíblia para saber se você ainda está no caminho. Aqui está escrito, ó. O que dizia, o que vês, escreva num livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia. Não só as 7, mas envie a todas as igrejas existentes no mundo. Todas as igrejas. Quando ele diz ali as 7 igrejas, não quer dizer que é só para aquelas 7, é para todas as igrejas. Por isso que quando nós lemos as epístolas paulinas e os evangelhos dos apóstolos e dos discípulos, ó, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, e aí vai indo. Glórias a Deus. Você tem que ler a Bíblia com o entendimento que foram cartas enviadas à igreja, aquilo que Deus queria falar. Estava acontecendo coisas estranhas naquela igreja. Mas aí Deus foi corrigindo, de acordo com as cartas que eram enviadas e chegadas àquelas igrejas. Por isso, meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. E tudo que eu estou falando aqui está escrito do Gênesis ao Apocalipse. O primeiro ser humano que foi colocado nesse mundo e a mulher que foi tirada de sua costela e foi criada uma mulher, foram enganados por Satanás, tá? Está lá no início da criação. Que o primeiro homem ele enganou, quanto mais aqueles que não buscarem na Bíblia. Glórias a Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, não perca tempo. Procure na palavra de Deus o que você precisa saber. Não o que você quer ouvir, mas o que você precisa saber. Não seja enganado. Não seja enganada. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Ó, veja lá no meu canal no YouTube mensagens proféticas. Mensagens reveladas.
Ali eu não penso no que eu vou falar. Quando eu vou ver, eu falei coisas que eu falei, meu Deus, eu falei isso. É porque a palavra revelada, ela é assim. A palavra pregada, não se deve pregar uma palavra tecnicamente. Ou pregar uma palavra teologicamente. Ou pregar uma palavra pensadamente. Aí você já não é mais profeta de Jesus. Você é profissional da igreja. Há uma diferença muito grande do pregador que é profissional e do pregador que é profeta. Há uma diferença muito grande. Glórias a Deus. Por isso, leia a Bíblia, busque na palavra de Deus e procure entender o que Deus ainda quer contigo neste mundo, antes do teu recolhimento. Porque em breve, cada um de nós será recolhido. A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra não levaremos nada. Por isso, se você já tem o suficiente, não seja ganancioso. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Esse pouco que Deus te deu é para você administrar e fazer a obra de Deus nessa vida. Depois que terminar a obra de Deus nessa vida, aí Ele vai te recolher e vai te levar. E Ele vai, vai abrir a mão e falar, cadê as almas? Cadê as almas? Eu te dei tempo no mundo. O que você fez? Você se ocupou com coisas que não eram para se ocupar. Era isso que eu queria para você? Não? Cadê minhas almas? Como você não trouxe as minhas almas que eu queria, também aqui no céu você não vai ficar, desce para o inferno. Existe muita gente, irmão, que pensa que vai passar em branco ou vai passar em preto diante de Deus. Todos serão cobrados. Essa estadia de vida da gente nessa vida, esse fôlego de vida, vai ser cobrado diante de Deus. Ninguém nasceu em vão. Mas todos nós viemos a esse mundo com a permissão do Deus Altíssimo para fazer a vontade dEle, glorificar a Ele, cantar para Ele e vivermos só para o reino dos céus. Entenda, procure compreender o mundo dos espíritos, porque isso é real que eu estou falando. O mundo dos espíritos é mais real do que se possa imaginar. É mais real do que a nossa existência. Porque vem desde o início da criação até hoje o mundo dos espíritos. Espíritos desencarnados. E a Bíblia fala sobre isso. Que são anjos dos céus e anjos do inferno. Que estão cirandando nesse mundo. Por isso, procure compreender a palavra de Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Irmão, irmãs, eu já pesquisei tudo que tinha que pesquisar. Eu já li a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. E às vezes eu ficava assustado com coisas que eu li aqui, mas eu insistia, eu não deixava o medo fazer eu deixar de ler. Às vezes eu estava até enquadrado em alguma coisa aqui e continuava lendo. Até ter a compreensão que hoje eu tenho. Então eu li a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse, fiz diversos estudos, principalmente quando fala da área espiritual e do mundo dos espíritos. E depois eu estudei vários livros que falam sobre espíritos desencarnados. Tem aí vários livros, principalmente da Igreja Universal. Se você não tem, procure adquirir o livro que o Bispo Macedo lançou, Caboclos e Orixás, Deuses ou Demônios. Ali fala sobre os anjos caídos que foram expulsos do céu, como diz lá no Apocalipse, que foram eles que fizeram a guerra lá em cima e hoje o caos está em tudo quanto é lugar. E você precisa saber dessa verdade, não só do livro do Bispo Macedo, mas existem outros livros também. Teve um livro bom que eu li de um pastor lá dos Estados Unidos, o nome do livro é 23 Minutos no Inferno. Aquele livro, irmão, converte qualquer pastor. Esse pastor que ficou 23 minutos no inferno e não acreditava no inferno. Ele pregava sobre o inferno, falava sobre demônios, falava sobre Satanás e não acreditava. Mas teve um dia que ele dentro de casa ele infartou. E aonde que ele foi parar? No inferno. Aí ele perguntou para Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui no inferno? Aí Deus falou para ele, sabe o quê? É porque você foi incrédulo. Não adianta você estar na igreja e você ser incrédulo. Não adianta você estar na igreja e você ficar falando em tudo é o que está escrito. Você é incrédulo. Ele, mas Senhor, o que eu estou fazendo aqui?
Eu permiti isso acontecer para você ver o que você vê, ouvir o que você ouvir e pregar a minha verdade como ela é. Quando ele volta, irmão, ele volta apavorado e escreve o livro 23 minutos no inferno. Livro muito bom, irmão. Um outro livro que eu li, A Divina Revelação do Inferno. Esses livros que eu estou falando aqui, irmão, são livros evangélicos, tá? De pessoas que se converteram e eles contam ali o que eles viram do outro lado da vida. Teve um outro livro que eu li também, que é Espíritos Desencarnados, do R.R. Soares. Um livro muito bom. Por isso que essas pessoas são atacadas, irmão. Porque além deles pregar a Bíblia, eles revelaram o oculto mais profundamente do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Teve pastores que já chegaram para mim, para não poder parar de falar o que eu falo, do mundo espiritual, que o diabo ia se levantar contra mim e me derrubar. A resposta que eu dei para esses pastores foi a seguinte. Eu falei, pastor, quando Satanás estava lá em casa, quando os demônios estavam lá em casa, se andando lá, destruindo a minha família, você não foi lá para expulsar eles, você foi? Não, eu estou te aconselhando, deixa eu terminar de falar. Eu falei assim para ele, quando ele estava lá, você não foi lá expulsar, não foi? Por misericórdia, Deus me trouxe para a igreja e através da unção e do poder de Deus que desceu sobre mim, esses espíritos foram expulsos de lá. Você entendeu? Aí ele, você que sabe, ele pegou e foi embora. Tipos de conselho você não pode ouvir. Você que já entende o teu chamado, compreende o mundo espiritual e já teve de frente com o próprio Satanás, como eu tive. Satanás se materializou na minha frente. Se materializou na minha frente e eu não conhecia o poder de Deus. Eu não sabia como lidar com aquilo. Isso eu conto lá na mensagem 1996. Eu não sabia como lidar com aquilo. Se hoje eu falo, porque eu sei lidar com isso hoje. Deus me ensinou a compreensão e a dominar essas coisas. Se ele aparecer agora, se os demônios aparecerem agora, eu falo assim, ó, pelo poder, o nome e o sangue de Jesus. Sai. Na maior tranquilidade. Às vezes tem certa ocasião que até eu bato um papo. Você tá aí, diabo, o que você quer? Ah, quero que você saia do meu caminho. Que eu já ouvi isso, o diabo falando comigo. Quero que você saia do meu caminho, você está me atrapalhando. Não estou conseguindo levar vidas para o inferno porque você fica falando essa Bíblia. Olha, é mesmo, cão, mais o quê? Se você não sair do meu caminho, eu vou te derrubar. Aí quando ele fala derrubar, eu falo, tá bom, chega, acabou o papo, não dá mais para conversar contigo. Em nome de Jesus, sai! O demônio vai embora! A mensagem que eu preguei agora, a última mensagem que eu preguei, eu falo, o tema da mensagem é: o nome de Jesus ainda funciona. Se não está funcionando na tua vida é porque você não está sabendo usar. Já está lá no meu canal no YouTube com o tema O Nome de Jesus Funciona. Qual é o nome do canal no YouTube? Gelson Bezerra Oficial. Tá lá. Procura lá que você vai ver a mensagem lá. Eu não vou detalhar o que eu falei aqui. Vai lá e vê lá, assiste lá. Aqui é outro assunto. Então o que acontece? Você precisa ler a Bíblia. Você sabe tanto sobre Jesus, ou parece que sabe, que não compreende que você tem um inimigo. E o inimigo é Satanás e os demônios. Satanás e os demônios. Por causa de que Deus está permitindo muitos pastores ir embora? Por causa de que Deus está permitindo muitos pastores ir embora? Porque Deus está vendo que esses pastores são turistas. Eles acham que são igual ao diabo. Como é que é isso, irmão? Tá lá no livro de Jó. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Deus não quer os seus servos assim. Deus quer os seus servos pregando a verdade e despertando o povo para o plano da salvação. O único turista é Satanás e os demônios. Está escrito aqui que eles ficam rodeando e passeando pela terra e buscando a quem possa tragar. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Eu vi vários pastores amigos meus ser derrubados por Satanás e os demônios. Mas eu os aconselhei. Muitos deles eu falei, rapaz, tira o teu coração do mundo. Tira o teu coração do filho. Tira o teu coração da mulher. Você tem que cuidar deles, mas você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. O diabo vai atacar
aonde ele vê a tua fragilidade. Eu vou falar isso hoje. Derrubando as muralhas de Satanás. Se você quiser saber o que eu vou falar, é só você se inscrever lá no canal do YouTube. Deixa lá escrito, quando a mensagem entrar, você vai ser notificado. Glórias a Deus. Eu não estou brincando. Não estou brincando. Recentemente, uma pessoa me procurou. Essa pessoa estava todo inchado. Obra de bruxaria e feitiçaria. Eu falei, aguarde lá que eu já vou lá conversar com você. Eu orei. O Espírito Santo falou comigo, leve o óleo ungido. E você vai dar essas determinações e eu vou o curar. Fui lá, orei pela pessoa. E falei, o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer isso, isso e isso. A pessoa fez, foi curado, restaurado. Aí a pessoa veio me agradecer. Eu falei, não me agradeça. Sou apenas um simples servo de Deus. Agradeça a Jesus e procure uma igreja e se firme. Porque existe o trabalho renovado. O diabo não se dá por vencido. Eu falei isso para a pessoa. Glórias a Deus. Fui visitar um outro lá. A pessoa estava endemoniadíssima. Eu coloquei a mão na pessoa e falei, pelo poder, o nome e o sangue de Jesus, sai. Um amigo meu foi subestimar o inimigo. Você não pode subestimar o inimigo. E nem ficar desafiando ele por aí. Mas na hora que o 190, o celestial, ligar para você, aí você tem que ir lá socorrer. É 190 corpo de bombeiro ou 199? Eu acho que é para apagar o incêndio do inferno. Quando vir a ligação, você vai lá e atende. Socorre aquela vida, se Deus permitir lá, você vai. Glórias a Deus. E usa a autoridade do poder, o nome e o sangue de Jesus. Aí vamos lá. Aí um amigo meu foi subestimar o inimigo e foi desafiar o inimigo. Não faça isso. Eu estou pregando aqui, eu não estou desafiando o diabo não, tá? Estou mostrando o que está na Bíblia. Mostrar o que está na Bíblia não é desafiar. É mostrar a verdade como Deus quer. Aí ele foi lá. Aí o diabo manifestou e falou, vou te derrubar. Aí ele não vigiou. O diabo derrubou ele. Aí ele estava dentro de casa aprisionado por Satanás e os demônios. Quando eu encontrei a mãe dele e o pai dele começou a chorar, falou que ia colocar o filho no hospício, porque o filho dele não tinha mais jeito, estava quebrando tudo dentro de casa. Aí eu falei, não, deixa eu orar primeiro, eu conheço ele é meu amigo. Ele se precipitou. Subiu um monte para orar. Quando eu desço o monte, glórias a Deus, o Espírito Santo fala comigo, vai lá agora e liberte ele pelo poder do meu nome. Eu fui lá. Quando eu pisei na sala, irmão, pelo amor de Deus, irmão, você tem que ser espiritual. Não estava nem dentro da casa onde ele estava ainda, que era lá no quarto, preso. Quando eu pisei na varanda, que era na sala, não. Quando eu pisei na varanda, lá dentro, lá no final, no quarto, o bicho começou a gritar. Aí a mãe do menino falou, não vá, irmão, não vá, aquilo lá vai te matar. Já está certo, eu vou colocar o meu filho no hospício. Eu falei, não vai não, ele vai ser liberto, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, faça isso não, aquele ali é pregador, aquele ali é profeta. Ele só apenas não vigiou. Aí o que aconteceu, irmão? Quanto mais eu avançava indo para frente, mais o demônio gritava, mais o demônio fazia escândalo, mais o demônio começava a fazer barulho nas paredes, bater. Ah, meu Deus, meu irmão, a cena que eu vi lá, pelo amor de Deus, se você não é espiritual, você corre. O demônio pegou aquele jovem e fez assim nas paredes, ó. Umas paredes que você via buraco nas paredes. Aí a mãe dele falou, não entra aí, irmão, você vai acabar morrendo. Eu falei, irmã, fique tranquilo, Jesus está aqui. Eu entrei, o demônio tentou avançar na minha direção, eu falei, pelo poder, o nome e o sangue de Jesus Cristo, eu não estou te dando essa confiança, se afaste. Eu não te dei essa confiança, demônio. Recue! O demônio recuou, falei, aquieta-te aí. Falei, qual é teu nome? Aí ele falou o nome dele. Esse negócio, pessoal, fica muito... Tem gente aqui, irmão, aqui e fora daqui, e até das proximidades daqui, que gosta muito de falar mal da Igreja Universal. Vai se converter primeiro, ora.
Vai procurar entender primeiro o que estão fazendo, porque isso está na Bíblia. Eu não sou da Igreja Universal, não, mas eu admiro o trabalho que eles fazem. Glórias a Deus. Se você não entende o que estão fazendo, vai se converter. Aquele demônio, quando estava lá naquele canto, eu falei, qual é teu nome? E ele falou o nome dele. Por que você derrubou essa vida? E ele falou, estava me desafiando muito. Eu falei, é isso que eu queria ouvir. Agora eu estou te dando uma ordem, demônio. Pelo poder, o nome e o sangue de Jesus, você vai se retirar dessa vida. Aí o demônio falou, não vou sair. Eu falei, não te perguntei se você vai sair ou não. Eu tô falando em nome de Jesus, não no meu nome, mas em nome de Jesus você vai sair. E não tem mais conversa. E ele falou, não vou sair. Coloquei a mão no ombro, porque a minha mão tava pegando fogo. O espiritual compreende quando tá pegando fogo, quando tá. Coloquei a mão no ombro e ele começou a gritar, o demônio. Ah, tá me queimando. Eu falei, é pra queimar mesmo. Coloquei a mão no ombro dele, olhei dentro do olho dele. O demônio tentou agarrar na minha gravata. Falei, pode ir soltando, não tô te dando essa confiança. Queima ele, Jesus! Ele soltou e começou a gritar. Olha o demônio, olhando dentro do olho do demônio. O demônio, eu não vou sair. Vai sair sim, pelo poder, o nome, o sangue de Jesus. Eu te repreendo nessa hora. Sai! E deixa esse jovem liberto. O demônio saiu, o jovem ficou lúcido. Ai, meu amigo, o que eu tô fazendo aqui? Aí ele me deu um abraço, começou a chorar, que ele muito me emocionou, irmão. Falei, calma, meu amigo, calma. Calma, você está livre, calma, fica tranquilo. Jesus está aqui, fica tranquilo. Ele, meu, como que eu fui ficar desse jeito? As unhas dele é enorme, irmão. Que havia meses que ele não tomava banho. Falei, calma, Jesus está aqui. Você não está sozinho. É isso que eu falo, irmão. Deus nos levantou para isso, para libertar as vidas. Você entendeu? Aí fica uma cambada de endemoniado, uma cambada de endemoniada que quer se levantar contra a obra de Deus, que quer se levantar contra os homens de Deus, e infelizmente eles ainda encontram ouvidos mercadores do inferno para ouvir essas pessoas. Nós não estamos brincando, a obra de Deus é coisa séria, ora! Por isso que eu não deixo ninguém me parar. E não vou deixar. Só tem uma pessoa que pode me parar. É Jesus. Se ele achar por bem que eu não devo mais fazer a obra, eu não o farei. Mas enquanto ele falar comigo, dizendo, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado em salvação, continuarei pregando. Aquele jovem foi liberto. A mãe e o pai começou a chorar. Falei, calma, senhores. Jesus está aqui. O sofrimento de vocês acabou. Haverá, eu vou sair, eu vou embora. Estarei um dia na casa de vocês toda. Vou sair. Haverá algumas manifestações momentâneas, mas é coisa rápida. Mas o diabo não vai mais se andar aqui. Fechados 30 dias, esse jovem vai ser liberto de uma só vez. E nunca mais Satanás possuirá ele. E Deus levantará ele como pregador do evangelho. E testemunha do que Deus fez por ele. Aí eu ungi ele, orei ele, ungi a casa toda, ungi os pais e fui embora. E havia esquecido, porque, irmão, hoje que eu estou contando esse negócio aqui mais profundamente, glórias a Deus, porque eu só dava uma pincelada. Tempos depois, eu já tinha esquecido desse fato e estava indo para mais uma pregação, pregar num determinado lugar. Eu encontro o pai, a mãe e ele, de terno, quer dizer, de roupa social e de gravata. Quando ele me vê, ele vai correndo ao meu encontro, me abraça, com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, calma, meu jovem, calma, fique tranquilo, Jesus está contigo. Ele, irmão, muito obrigado, irmão. Eu achei que eu ia morrer ali. Eu achei que para mim não tinha mais jeito, eu não tinha controle da minha vida. E o desejo de suicídio, de se matar, estava muito grande. Eu falei, mas acabou. Agora testemunhe e prega o evangelho aonde Deus te enviar. Esse jovem está pregando em tudo quanto é lugar e testemunhando por aí. Glórias a Deus. E foi para isso que Deus me levantou. Um tempo desse daí, um tal homem de Deus aí, que se diz ser homem de Deus,
começou a querer me combater, falando que eu estava exagerando, que eu estava assustando os outros, falando sobre Satanás e os demônios. Aí eu orei a Deus, falei, Senhor, se o que eu estou falando não é da tua vontade, eu vou cair por terra. Mas se é da tua vontade o que eu estou falando, faça Satanás e os demônios aparecer para essa vida. Ele está apavorado, irmão. Satanás e os demônios estão se andando na casa dele, está se materializando, aparecendo para ele. E ele está tão apavorado que ele não sabe lidar com aquilo. Então por que o irmão fez isso? Orou para o demônio e até ele. Não orou para Jesus de lá. Porque tem pessoas que respeitam mais o diabo do que Jesus. E só assim desse jeito para se converter. Não, irmão, mas isso é antibíblico. Antibíblico? O apóstolo Paulo, quando ficou sabendo que o filho, vou falar no linguajar bem pejorativo aqui, não vou ficar usando jeitinho não, vou falar logo no linguajar brasileiro, glórias a Deus. Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo que na igreja de Corinto o filho estava comendo a própria mãe, fazendo sexo com a própria mãe, tô falando assim para você entender, tá? O apóstolo ficou revoltado, está lá no livro de Corinto. Sabe qual foi a oração do apóstolo? Eis que eu entrego os dois na mão de Satanás, para que a carne seja destruída e a alma salva no último dia. Tá lá no livro de Corinto. Eu vou ler lá, eu vou ler. Você é incrédulo, né? Você é incrédulo, você não conhece a Bíblia, por isso que você não sabe. Eu vou ler, meu amigo, minha amiga. Se escandalizou que eu falei? A televisão tá mostrando aí direto, os jornais, a revista. Tá mostrando direto aí, ó, o pai pegando a filha, o avô pegando a neta, o tio pegando a sobrinha. E na igreja de Corinto, a mãe e o filho, ó. Lá nos Estados Unidos, a avó casou com o neto. A avó estava apaixonada pelo neto, não era zelo. Era paixão diabólica. A um ponto que ela começava a tomar banho com o neto. Se deitou com o próprio neto. E perverteu a criança. Você vê isso? Lá nos Estados Unidos aconteceu isso. Eu tenho a matéria do jornal, tá aqui comigo. Ela casou com o neto. A justiça tentou embargar e não conseguiu. Coisa da minha cabeça. Você precisa se informar mais. Entendeu? Cadê? 1 Coríntios. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia. 1 Coríntios. Cuidado com esses taradinhos, com essas taradinhas, tá? Que não pode ver um parentezinho que quer fazer o que não convém. Vamos lá, 1 Coríntios. Eita, vovó tarada. Eita, titia tarada. Eita, mamãe tarada. Vai se converter, miserável. Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, ó. Do 1. Ó. Paulo censura o Letício entre os irmãos. Meu Deus, misericórdia. Meu Deus. Ó. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo? É aqui. Não, é 5. 1 Coríntios. Quem tem que ler a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 5. Ó. Ao versículo 5. Ó. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, tá? Aí tudo isso que está desenrolando no mundo, que você está sabendo que está acontecendo, que até a rede podre anuncia, dizendo que é normal não, tá? São demônios do inferno, é Satanás que está promovendo essas coisas, ó. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como haver quem sabe, quem abuse da mulher de seu pai, está inchados, e nem menos entre vós entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei que se estivesse presente, que o tal ato praticou.
em nome do Senhor Jesus Cristo, junto de vós, e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo orou para a destruição da mãe e do filho, que entregasse os dois na mão do diabo. Por isso que lá em Levítico há uma ordenança que as pessoas estão banalizando. É normal, é normal. É normal, é? Cuidado, hein? Porque tudo aquilo que você acha que é normal, aos olhos de Deus, é abominável. Antes de você falar que alguma coisa é normal, primeiro você tem que ver o que a Bíblia diz. O que Deus pensa. Porque quando o mundo espiritual se quebra na vida do homem e da mulher, vem a desgraça. E isso aconteceu lá no início da criação com Adão e Eva. Quando Adão e Eva quebram o elo espiritual, o que acontece? A morte entra, o incesto entra, a abominação entra, a zoofilia entra, tudo quanto é tipo de pecado entra, ora! Aqui, ó. Eu não vou ler lá, não. Vai lá ler. Levítico 18. A abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia começou a predominar naqueles dias, naquele tempo. Na época dos apóstolos também e nos nossos dias atuais. Isso está se espalhando. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é. Deus condena. Deus condena. Glórias a Deus. Por isso que aqui está escrito que temos que pregar a verdade na igreja. Temos que mostrar o que está escrito. Aí depois a pessoa fica assim, por causa de que nos sobreveio todo esse mal. Veja o que você está fazendo. Quando você quebra o elo espiritual entre você e Jesus, você está dando legalidade, autoridade a Satanás e os demônios para poder te destruir, você e tua família. E isso está escrito aqui na Bíblia. Agora é você que tem que buscar por você e sua família. Por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Irmão, tudo que eu estou falando aqui, eu falo também lá no YouTube, tá lá nas mensagens que estão lá, mensagens proféticas. Você precisa entender a verdade como a verdade é. Chega, irmão, de ficar tapando o sol com a peneira. Já está na hora de você buscar a verdade. Já está na hora de você saber quem é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo é Satanás e os demônios. Eles estão operando no mundo com força máxima para poder levar o maior número de pessoas ao inferno. E depois do inferno, lago de fogo e enxofre. Vou falar só mais esse detalhe e vou acabar. O inferno é a moradia de Satanás e os demônios e a prisão ou cadeia dos ímpios pecadores. Isso está repleto na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Meu Deus do céu. Quantos pastores e pastoras estão em falta diante de Deus? Quantos? Mas como é que eles estão em falta, irmão? Porque a palavra deles é uma palavra sem sentido espiritual. Não, irmão, eu entendo, entende? Você só entende que todo mundo vai para o céu. Mas você não sabe quem é que vai para o inferno. E quando fala de inferno, você se assusta. Quando fala de Satanás e os demônios, você fica com medo. Porque você não está acostumado a ouvir a verdade. Você está acostumado a ouvir historinhas. Mas a verdade verdadeira você não ouve. Porque a Bíblia diz que tem céu e inferno. Jesus, Satanás, anjo e demônio. E ao culpado Deus não vai tirar por inocente. Irmão, eu estou fazendo a minha parte, irmão.
eu estou fazendo a minha parte. Se eu partir hoje, eu vou partir com a consciência tranquila. Se eu morrer hoje, eu vou com a minha consciência tranquila. Porque eu preguei uma mensagem completa, não incompleta. Que eu preguei uma mensagem original, não uma mensagem pirateada. A mensagem pirateada, ou a mensagem completa, é aquela que só fala do céu. Não explica que o inferno existe. Quando você vê um pregador, uma pregadora, pregando uma mensagem que só fala de céu, 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 e você nunca ouve a palavra juízo, pecado e justiça, inferno e condenação, cuidado com esses pregadores. A mensagem que eu prego não é para colocar medo, é para despertar você para aquilo que é real. Recentemente agora eu estava vindo do trabalho no trem, porque agora eu estou pegando o trem direto para ir para o trabalho, trem para ir, trem para voltar. Recentemente, dentro do trem, uma pessoa veio conversar comigo. Olha só o que está acontecendo, irmão, na nossa atualidade. Essa pessoa chegou para mim e falou assim: irmão, posso conversar com você? Eu falei, pode. O irmão não vai rir, não? Eu falei, eu vou rir de quê, rapaz? Você tá doido? Pode falar. Mais ou menos já entendi, assim, mais ou menos ele falando, já sabia que era alguma coisa no mundo espiritual. Falou, rapaz, eu conversei com a minha esposa não acredita em mim. Ela mandou eu procurar um psicólogo. Eu conversei com o meu pastor também não acredita em mim. Ele falou para mim procurar um psiquiatra. Eu estou tendo alucinações. Aí eu fui estudar o termo alucinações. Lá no Ministério da Saúde, está lá. O termo alucinações é você ver coisas que não existem. Tá, vamos lá. Aí ele começou a me explicar, aí eu comecei a ouvir, meu amigo, como é que é essas aparições? Como que ele aparece? Aí ele me explicou. O pastor dele, o desgraçado do pastor dele, nem parar para ouvir, ele não ouviu, já saiu logo falando que ele precisava de psicólogo, que ele estava tendo alucinações. Mas vamos lá, aí eu parei para ouvir ele. Como é que Satanás está aparecendo para você? Aí ele descreveu. Eu falei, meu amigo, era do mesmo jeito que aparecia para mim em 1996. Ele é mesmo, irmão? Aí eu falei para ele assim, se você não ouviu a mensagem que eu preguei em 1996, veja ela, tá lá no YouTube. Eu acredito que ele assistiu, porque ele não me procurou mais para ter orientações, porque daí ele saiu esclarecido. Aí ele me perguntou assim, mas irmão, como é que eu faço para vencer isso? Aí eu falei, meu amigo, não se trata de vencer, porque você vai vencer. Se trata é que Deus está permitindo isso, porque Ele tem algo maior para você. Que na sua igreja eles não vão te compreender. Vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Perseguição, desprezo e abandono. E você que tem que entender o que Deus quer com você. Se isso está acontecendo, é para você ler a Bíblia, procurar saber quem são esses espíritos mais na profundidade e passar a pregar sobre isso. E quando você pregar sobre isso, o pastor da tua igreja vai te colocar no banco. Vai falar que você está maluco. E aí você não deve aceitar o banco. Você deve pegar a tua carteirinha da igreja, se você tiver coragem, entregue a ele e vá para uma igreja que vai aceitar o ministério que Deus está te levantando. E se não aceitar, abra o ministério e vai fazer a obra de Deus. Aí, irmão, a pessoa tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E quando o mundo espiritual se abre desse jeito, como se abriu para mim, foi o que eu fiz. Preguei sobre isso, o pastor me colocou no banco e eu, saí. Fui para outra igreja. Preguei, o pastor me colocou no banco e eu, saí também. Ao final, que hoje eu estou nesse ministério que apoia aquilo que eu prego. Eu não sei até quando, mas me apoia aquilo que eu prego. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Porque o que eu falo, irmão, é real. Está aqui na Bíblia. Quando Satanás e os demônios estavam aqui em casa, eles estavam aqui em casa. A convite dos meus pais. Os meus pais trouxeram Satanás e os demônios para cá sem perceber o que estavam fazendo. E isso na época, antes do meu pai morrer, eu expliquei isso para ele. Porque Deus abriu o meu entendimento no mundo espiritual, irmão. Deus abriu o meu entendimento. Glórias a Deus. Se você quer saber a minha história completa, eu estou contando, está lá no YouTube.
a mensagem 1996, a mensagem 1997, a mensagem 1998, a mensagem 1999, a mensagem ano 2000, ano 2001, ano 2002 e a de hoje que eu vou pregar daqui a pouco na igreja, ano 2003. Está tudo registrado, porque não dá para me contar tudo, irmão, em um culto, não dá. É muito extensa. Então, de acordo com os anos que ia se passando, eu vou contando e detalhando e mostrando pela Bíblia, para ficar melhor, mostrando biblicamente. Glórias a Deus. E isso está, bem dizer, quase em todos os lares do nosso país. Satanás e os demônios estão cirandando em quase todos os lares do nosso país. Por isso que está tendo crise. Esse caos e essa oprimição já foi premeditada. Os demônios junto com Satanás estão por trás disso também, para poder oprimir as vidas e matar e levar para o inferno. Desperta tu que dormes, a Bíblia diz, e Cristo esclarecerá. Glórias a Deus. E não só nos lares, não. Em ambientes de trabalhos, Satanás e os demônios estão se irandando, nas conduções, nas ruas, em todo lugar. Satanás e os demônios estão se irandando, e se você não se despertar, meu amigo e minha amiga, você vai ser mais uma vítima, ou mais uma pessoa que vai ser jogado por terra e destruído por Satanás e os demônios. Só tem um jeito para se paralisar a obra satânica. Aceitando Jesus, lendo a Bíblia, se for possível, do Gênesis até o Apocalipse, procurando compreender quem é verdadeiramente o teu inimigo, que é Satanás e os demônios, e se revestir do poder de Deus. E quando o mal vir, o mal aparecer, você vai usar a autoridade de Jesus sobre a tua vida. Entendeu? Glórias a Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho, da Palavra de Deus. Glórias a Deus. Meu amigo, minha amiga, procure ler a Bíblia. Procure saber o que Deus ainda quer contigo neste mundo, enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. Se você quer saber mais, procure ver o que está lá no nosso canal no YouTube. O nome é Gelson Bezerra Oficial. Lá nós temos mensagens, louvores, narrações, histórias, pregações pelas rádios, testemunhos e muito mais. Tudo para a edificação espiritual das pessoas e para a libertação das almas da cadeia de Satanás. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Estaremos aqui de novo, se Deus assim ou permitir. Glórias a Deus.